Olá, amigos. Como eu havia prometido para vocês, eu faria um vídeo falando do catecismo da igreja. Esse vídeo não é só para os catequistas, porque o catecismo da igreja é um compêndio onde toda a doutrina da Igreja Católica está condensada. Então, é claro, é a obrigação de todo catequista conhecer, trabalhar com o catecismo da igreja, mas ele serve para todos. Por isso, esse vídeo não é apenas para catequistas, mas também para qualquer pessoa cristã que deseja conhecer mais sobre a doutrina da igreja. Então vamos lá. O que eu vou fazer hoje é uma espécie de resumo do catecismo da igreja. E não é fácil resumir um compêndio desse tamanho. Então eu selecionei aqui alguns tópicos que vai ajudar os catequistas e outros agentes de pastoral a entender melhor sobre o catecismo da igreja. Então vamos lá. Quando nós pegamos o catecismo da igreja, nós vemos que ele tem algumas divisões, são divisões didáticas para favorecer o entendimento de cada passo do catecismo da igreja. Então, se você pegar logo do início, você vai encontrar uma parte chamada prólogo. Esse prólogo é uma espécie de introdução ao catecismo da igreja. É importante que o catequista leia o prólogo do catecismo, porque ali você vai encontrar já uma espécie de resumo, os passos que serão dados no desenrolar de todo o compêndio do catecismo da igreja. Então, esse prólogo, ele tem 4 partes. Nessas 4 partes, ali nós já vamos ter uma visão geral do catecismo da igreja. A primeira parte, então, ela trata da profissão de fé, ou seja, do credo. O credo é uma oração que nós fazemos em todas as missas, onde nós professamos a nossa fé. Então, no credo nós encontramos tudo aquilo que nós cremos na Igreja Católica. Então, essa primeira parte do catecismo, ela trata da profissão de fé. Ela trata do credo. Vejam como que é importante saber, porque aqui está a essência da doutrina. O catequista precisa trabalhar com os seus catequizandos essa doutrina. E aí nada melhor do que você trabalhar o credo, a profissão de fé, cada um dos momentos dessa profissão de fé. A segunda parte do catecismo da igreja trata dos sacramentos, os 7 sacramentos, que eu costumo dizer, a espinha dorsal da nossa igreja. Por isso, então, que dentro do conteúdo da catequese, independente do subsídio que você utilize, que a sua diocese, a sua paróquia sugere para que você trabalhe, é importante que você não deixe de lado, não deixe fora os sacramentos da igreja, nem a profissão de fé, nem os sacramentos da igreja. É claro que todo subsídio vai trazer também orientações dos sacramentos, mas aqui no catecismo nós encontramos muito bem esmiuçado cada um dos sacramentos. Então, por isso, é a segunda parte do catecismo que dá ênfase aos sacramentos da igreja. A terceira parte do catecismo trata dos 10 mandamentos. Vejam que importante. Já vimos a profissão, já vimos a nossa doutrina, já vimos a espinha dorsal da nossa fé, que são os sacramentos, e agora nós vamos olhar, trabalhar lá com os catequizandos os 10 mandamentos. E, por fim, a quarta parte trata da oração das orações, a oração do Pai Nosso. Eu já fiz um vídeo sobre isso, se você olhar aí no meu canal, você vai encontrar um vídeo que fala da oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é importantíssima. Como trabalhar a oração do creio é importante lá no início, trabalhar também a oração das orações com os catequizandos, cada uma das petições é muito valioso. E a quarta parte do catecismo, ela tem essa finalidade. Como é que está estruturado o prólogo do catecismo? Ele está distribuído da seguinte maneira. A primeira parte do prólogo, ele trata da vida do homem, ou melhor, da vida do ser humano. Aqui, quando se fala homem, se refere ao ser humano, da vida do ser humano na sua relação com Deus, conhecer e amar a Deus. Então, o enfoque principal dentro desse contexto da primeira parte do prólogo é esse enfoque da relação do ser humano com Deus.
A segunda parte, ainda dentro do prólogo, trata da transmissão da fé. Aqui fala da importância da catequese, dos ensinamentos. E aí a catequese, eu costumo também dizer que é a menina dos olhos da igreja, porque a catequese é que formam as pessoas dentro da doutrina, o que deveriam formar. Então essa segunda parte fala dessa transmissão da fé. Como é que nós estamos transmitindo a nossa fé? E aí então é uma abordagem estritamente catequética e que fala da própria catequese. O terceiro tópico dentro do prólogo, o objetivo e os destinatários do catecismo da igreja. Eu dizia no início que é para catequista, mas aqui você vai ver que não é só para catequista, é para toda pessoa que é católica, que se diz católica e que quer professar a fé católica. A quarta parte mostra a estrutura do catecismo. A quinta parte ainda do prólogo, indicações práticas de como usar o catecismo da igreja. Às vezes as pessoas falam, é muito difícil entender, eu não sei como manusear um compêndio desse tamanho, com tantas páginas. Basta você olhar ali na quinta parte, você vai encontrar de modo muito didático como é que você pode manusear. Ali tem indicações de como manusear, de como usar, de como aplicar o catecismo da igreja na catequese, na vida pastoral, na vida pessoal. E por fim, o sexto tópico, as adaptações necessárias do catecismo da igreja de acordo com a realidade. Vamos então agora pegar um outro tópico. Aqui já não é mais o prólogo, agora nós vamos entrar nessa primeira parte que tem 3 sessões. Então, se você pega o Catecismo da Igreja, você vai encontrar a primeira parte do Catecismo, ela é dividida em sessões, em capítulos, artigos e parágrafos. Percebe que é um documento? Parece uma constituição. Na verdade, é a constituição da fé católica. Por isso, então, essas partes, elas são divididas dessa maneira, com sessões, com capítulos, com artigos e com parágrafos. De que trata a primeira sessão? A primeira sessão já é aquela abordagem aprofundada sobre o creio. Então, ela traz como título, Eu creio, nós cremos. Olha para o indivíduo e olha para a comunidade. É muito importante essa abordagem, não só individual, mas uma abordagem comunitária. Então, dentro dessa sessão que fala do símbolo da nossa fé, que fala da oração do creio, nós vamos encontrar aqui o desejo de Deus. Primeiro ponto, mostra essa revelação do desejo de Deus. Depois, o anúncio, como falar de Deus. Terceiro, as vias de acesso ao conhecimento de Deus. E depois, as doutrinas da igreja. Então, Deus está lá no centro de tudo, em volta, gravitando em torno daquele que é o principal, que é Deus. Nós temos esse desejo de conhecer Deus. Como é que nós podemos falar de Deus? As vias de acesso de conhecimento a Deus e a doutrina da igreja. Continuando então aqui a nossa abordagem, nós vamos ver que esse capítulo ele trata da essência da teologia, a revelação de Deus. Então é um compêndio teológico, profundamente teológico, porque fala da revelação de Deus. Aqui nós vemos então mais 4 partes. Primeiro, a revelação de Deus, propriamente dita. Depois, o projeto, Deus que revela o seu projeto benevolente para a humanidade. As etapas da revelação, passo por passo, para compreender essa revelação. E, por fim, o mediador. Aí entra a figura de Jesus Cristo como mediador, plenitude de toda a revelação. Perceberam como que esse capítulo, ele é um capítulo profundamente teológico? E dando continuidade, nós vamos para a segunda sessão. A segunda sessão aprofunda a profissão de fé. Então aqui nós vemos nessa segunda sessão, ela dividida em 3 capítulos, essa segunda sessão. O primeiro capítulo, creio em Deus Pai. O segundo capítulo, creio no Espírito Santo. E o terceiro capítulo, creio em Jesus Cristo, Filho único de Deus.
Então, esse Deus trino que se revela a partir da pessoa do Pai, da pessoa do Filho, da pessoa do Espírito Santo. A essência da teologia da Trindade, a teologia trinitária está aqui nesta segunda sessão que trata da profissão da fé cristã. Continuando dentro do Catecismo da Igreja, agora nós estamos indo para uma outra parte onde vamos encontrar elementos muito importantes que é a celebração do mistério de Cristo. Aqui nessa parte do Catecismo, a segunda parte do Catecismo, nós vamos encontrar uma sessão dividida em 2 capítulos. E esses 2 capítulos estão divididos consecutivamente em 2 artigos cada um. Então, essa primeira sessão, ela trata desse segundo capítulo, ela vai tratar da economia sacramental. Lembrando que essa parte trata dos sacramentos da Igreja, a espinha dorsal da Igreja. Então, a economia sacramental, que é o tema central desta segunda parte do Catecismo, onde fala do sacramento. Então, no capítulo 1, nós vamos encontrar o mistério pascal no tempo da Igreja. E esse capítulo dividido em 2 artigos. O primeiro artigo, a obra da Santíssima Trindade, e o segundo artigo, o mistério pascal do sacramento da Igreja. Passando para o segundo capítulo dessa segunda parte, nós vamos encontrar nesse segundo capítulo a celebração sacramental do mistério pascal, dividida em 2 artigos. O primeiro artigo, celebrar a liturgia da Igreja, e o segundo artigo, diversidade litúrgica e unidade do mistério. Então aqui está incluído a liturgia da Igreja. A liturgia vem dentro do contexto sacramental, da economia sacramental. Então essa segunda parte trata dessa primeira sessão da economia sacramental. Ainda nessa segunda parte, a segunda sessão da segunda parte, ela vai tratar dos 7 sacramentos da Igreja propriamente ditos. Aquele que nós trabalhamos na catequese, aquele que nós vivenciamos no dia a dia da nossa fé cristã. Então, nesta segunda sessão, que trata dos 7 sacramentos, nós vamos ter também 2 capítulos. O primeiro capítulo tem 3 artigos e o segundo capítulo tem 2 artigos. Então, no primeiro capítulo, nós vamos encontrar os sacramentos da iniciação cristã, que está dividido em artigo 1, artigo 2 e artigo 3. Por quê? Os sacramentos da iniciação cristã são 3 sacramentos, né? O sacramento do batismo, o sacramento da confirmação e o sacramento da Eucaristia. Eles estão nessa primeiro capítulo da segunda sessão. O segundo capítulo, os sacramentos de cura. Então nós temos dentro dos 7 sacramentos, 2 sacramentos que são considerados sacramentos de cura, que é o sacramento da penitência ou da reconciliação e o sacramento da unção dos enfermos. Em continuação do esquema da segunda sessão, nós temos o seguinte cronograma. Na segunda sessão, que trata dos 7 sacramentos da Igreja, capítulo 3, os sacramentos do serviço de comunhão. E aí, então, esse capítulo 3, com 2 artigos, o primeiro artigo, o sacramento da ordem, e o artigo 7º, o sacramento do matrimônio. Lembrando, esses 2 sacramentos são considerados sacramentos de serviço de comunhão, de serviço na Igreja, que é a ordem e o matrimônio. Então nós temos ali sacramentos de iniciação cristã, sacramentos de cura, sacramentos de serviço e comunhão e outras celebrações litúrgicas que são tratadas lá no 5º capítulo em 2 artigos. O primeiro artigo, os sacramentos de uma maneira geral, e depois o artigo 2º, os funerais cristãos, que envolvem na liturgia para sacramental. Então nós vemos a importância dessa segunda parte que trata dos sacramentos da Igreja. E vamos lá para a terceira parte, ou melhor, a quarta parte do Catecismo da Igreja, que trata agora
de temas também muito importantes. Primeira sessão, a vocação do homem, a vida no Espírito Santo. Então, nessa primeira sessão, ela está dividida aí também em 3 capítulos. O primeiro capítulo fala da dignidade da pessoa humana, uma abordagem, além de teológica, também antropológica, e os 8 artigos que tratam de questões voltadas para a pessoa humana, questões propriamente ditas antropológicas. Depois, no capítulo 2, a comunidade humana, 3 artigos que tratam de questões sociológicas. E, por fim, o capítulo 3, a salvação de Deus e a lei e sua graça. 3 artigos que tratam de questões teológicas. Então, aqui, nesta quarta parte, nós vamos encontrar questões antropológicas, questões sociológicas e questões teológicas. Não dá para separar o ser humano dessas questões, a vida dessas questões, porque elas são muito importantes, não só teológica, mas também sociológica e antropológica. Seguindo aqui na segunda sessão, onde continua tratando dos 10 mandamentos, essa segunda sessão ela está dividida em 2 capítulos. O primeiro capítulo, amar a Deus sobre todas as coisas. Então pega ali o primeiro mandamento, o mandamento supremo. 3 artigos com os 3 primeiros mandamentos que são relacionados a Deus. E depois o capítulo 2, relacionado à pessoa humana, a pessoa do próximo, né? Amar o próximo como a si mesmo. Então são 7 artigos com os demais 7 sacramentos relacionados ao próximo. Se nós olharmos, os sacramentos estão estruturados dessa maneira. Os 2 primeiros falam da relação com Deus e os demais falam da relação com o ser humano, da relação com o próximo. Continuando nesse resumo, chegando agora quase ao final, vamos ver aqui outro ponto que foi selecionado para que vocês possam... Aqui, nós vamos falar nessa outra parte, a quarta e última parte, então nós falamos da terceira, quarta e última parte do catecismo, fala da oração cristã, da importância da oração cristã. A primeira sessão, a oração na vida cristã. Nessa primeira sessão, nós vamos encontrar, mais uma vez, 3 capítulos. O primeiro capítulo, a revelação da oração, vocação universal à oração. Então, revelação da oração, vocação universal da oração. 3 artigos que tratam da oração no Antigo Testamento, na plenitude do tempo e na plenitude da igreja. Oração lá no Antigo Testamento. Segundo capítulo, a tradição da oração na igreja. 3 artigos que tratam das fontes, caminhos e guia da oração. E o terceiro capítulo, a vida de oração. 2 artigos que tratam de expressões e combate da oração. Ou seja, nessa quarta parte, o Catecismo da Igreja dá ênfase à questão da oração, da importância da oração. E os catequistas não podem deixar de lado, deixar de fora essa abordagem, mostrando para os catequizandos quão importante é a vida de oração. Se os catequizandos não terminarem a catequese amando a Deus, aprendendo a rezar, a catequese foi praticamente em vão. A segunda sessão dessa quarta parte, a oração do Senhor. Aqui, então, a ênfase na oração das orações, na oração do Pai Nosso. Aqui, o primeiro artigo, o resumo de todo o Evangelho, né? Uma expressão que nós encontramos aí da patrística, onde fala que o Evangelho, que o Pai Nosso é a oração que resume os Evangelhos. O Catecismo reforça isso também. O Pai Nosso... Aí vem as petições, né? O segundo artigo, essa relação da primeira petição do Pai Nosso e depois o terceiro artigo, os 7 outros pedidos da oração do Pai Nosso. Então, essa quarta parte, ela vai esmiuçar toda a oração do Pai Nosso, mostrando a importância da vida de oração. Esse é, portanto, um resumo do Catecismo da Igreja, mostrando a sua estrutura, como é que ele funciona, mostrando como que ele está didaticamente distribuído e é muito fácil de trabalhar com ele. Esse resumo
eu fiz nesse livro aqui que eu preparei para catequista, sintetizando um pouco o que tem nesse grande compêndio aqui. Então, se você quer conhecer mais o Catecismo da Igreja, junto com o Catecismo da Igreja, eu sugiro que você tenha também esse subsídio aqui, Catequistas, Discípulos, Missionários. É um livro que foi publicado pela editora Paulus. É esse então o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aí o seu like, se inscreva se você ainda não se inscreveu nesse canal e toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai receber de primeira mão essa postagem. Um abraço a todos e que Deus os abençoe.